Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Sabe o que é engraçado? Hoje ouvir certos tipos de perguntas. Isso é engraçado às vezes, né? Porque, assim, é lógico, tem muitos argumentos por trás de alguém ter feito uma pergunta ou fazer uma pergunta assim. Mas, sei lá, eu vou lá no Instagram, por exemplo, as pessoas que mandam mensagem no Instagram mesmo, morma uma ova lá, deixa uma mensagem. Aí às vezes as pessoas vão lá, lógico, tem bastante crítica. Ah, você vai pro inferno, você já tá com o diabo no corpo, você já vai pro inferno mesmo. Tá? Aí, de repente, alguém solta, assim, sabe? Assim, não é a primeira vez, tá tendo até um número considerável que faz esse tipo de pergunta. Nossa, eu confesso que dá até preguiça, sabe? Mas vamos lá. As perguntas a respeito assim, me prove uma só inconsistência na história da Igreja Mórmon. Sabe, me prove apenas uma inconsistência na história da igreja. Meu pai do céu, provar uma inconsistência na história da Igreja Mórmon. Me prova uma, tá certo. Aí a pessoa vem e fala assim, prove que este evangelho não é verdadeiro. Tem várias assim, né? Vamos trabalhar aqui com essas duas, né? Inconsistência na história da igreja e provar que o evangelho é verdadeiro. Vamos lá. Quem chega para mim e pergunta, olha, prova para mim uma só inconsistência na história da igreja. Essa é uma das que mais dá preguiça de responder. Porque, sei lá, acho que é só abrir um episódio aleatório que você escolhe aqui no podcast, você já vai saber 1, 2 ou 3 ou mais motivos de inconsistência na história da igreja. Desde as versões da primeira visão e aquelas coisas todas. Sabe, é uma chatice ter que falar isso de novo. Mas tem gente que pergunta, é lógico, a maioria é membro da igreja, que vai lá, ouve podcast. Agora, não gostei do que ele falou, é mentira, sei lá. Vai até o Instagram onde consegue mandar mensagem, tranquilo, continue mandando. Mas aí pergunta, me prove alguma inconsistência? Tem vários. As pessoas quando ouvem, você membro da igreja que está ouvindo o podcast só de curiosidade, vem aqui ouvir e depois quer destilar ódio, ou seja lá o que você for, ou só ouvir mesmo por curiosidade, você se esquece que, por exemplo, no YouTube, nesse mesmo episódio de todos os outros que eu fiz até hoje, se você for na descrição, tem uma porrada de informações, historiadores, livros, onde você encontra. Agora, se você quiser também só ficar dentro da caixinha dos manuais da igreja, como se ali fosse falar algum podre da história. Não vai, porque nenhuma empresa quer ir contra a história dela. Agora, se você abrir um pouquinho a mente, tem uma porrada de informações que eu deixo na descrição do YouTube, por exemplo. Aí você vem me prove uma só inconsistência na história. Ai, meu pai do céu. Meu pai do céu. Essa eu fico com preguiça essa eu fico com preguiça de responder. Sabe? Beleza, esforça um pouquinho, você mesmo da igreja que quer sempre me fazer essa pergunta, que está lotado de inconsistência em sua história. Agora, a omissão, às vezes, é tão mais do que inconsistência, ou quase o mesmo tanto. Porque omissão é as coisas que a corporação mesmo agora está soltando alguma coisa, mas na verdade ela não faz, né? Por muitas coisas você tem que realmente ir descobrir através de materiais e pesquisa, e é isso que vai ter que acontecer. É que agora veio à tona informações com uma facilidade maior, que não se tinha antes. Tá? Então, se você pede para mim provar uma inconsistência na história da igreja, bateu a preguiça em mim para responder isso. Perdão, tá? Mas tem um monte de material que eu queria que um dia, como eu fui atrás, você pudesse fazer, tá? A gente falou tanto aqui também, sabe? É isso aí. Então, tudo bem, estamos quites com isso aí? Essa pergunta, pelo menos aí, então, você tem aonde procurar, se você quiser se mexer um pouquinho, você mesmo da igreja, ou apologista, deixa eu ir lá e fazer essa pergunta para ele se acha alguma inconsistência. Você vai achar inconsistência na história da igreja, tá certo? Agora, essa outra pergunta que me fazem, que eu deixei por último, que as pessoas falam assim, me prove que esse evangelho não é verdadeiro. A gente tem que dividir tanta coisa nessa pergunta. Então, para pensar. Vai, alguém chega, você que também já saiu da igreja, vai.
não está mais lá na corporação Mormon. Alguém chega para você, me prove que esse evangelho não é verdadeiro. Você não tem como você responder isso sem separar as coisas. O evangelho, olha só, preste atenção. O evangelho de Jesus Cristo. Agora, para quem acredita em Deus, quem continua acreditando que Cristo, tal, todo o seu exemplo, que ele deixou de ensinamentos, tá? Para essas pessoas. O evangelho de Jesus Cristo não é da Igreja Mormon. O evangelho de Jesus Cristo não é propriedade da Igreja Mormon. O evangelho, o que é o evangelho assim, a grosso modo? Tá lá o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, né? Quem falou que isso é da Igreja Mormon? História de Cristo, por exemplo. Quem falou que é da Igreja Mormon? Você... Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam isso. Você está indo contra o Evangelho. Opa! Evangelho é uma coisa que não é propriedade da corporação Mormon e não estou contra este Evangelho. Eu estou contra uma corporação fundada por um... Quem adivinha a palavra que eu vou falar agora? Escreva nos comentários se você sabe a palavra que eu vou falar agora. Mas eu não vou falar. Fundada por um... Então, essa é o que você tem que fazer para responder isso. Então, eu não preciso provar para você mesmo da igreja, que hoje eu estou falando minhas percepções da Igreja Mormon, eu não preciso provar para você, me prove que esse evangelho não é verdadeiro. Eu não falei que ele não é verdadeiro. Nunca falei que o evangelho não é verdadeiro. Agora, aquele evangelho que é independente da corporação Mormon, que muita gente sai da igreja e continua acreditando. Eu quero acreditar em Deus, Jesus Cristo, a Bíblia. Muita gente quer, nos evangelhos mesmo, não tem nada a ver com corporação Mormon. Agora, se você denomina isso ao evangelho da Igreja Mormon, já não é específico da Igreja Mormon, tá? A Igreja Mormon não é dono dos evangelhos, mas se for da Igreja Mormon, lógico que não é verdade, porque já é misturado com um monte de coisa. Então é preciso se dividir isso. Então ninguém aqui está contra, olha o que eu vou falar, ninguém aqui está contra o evangelho, tá? É a corporação Mormon. Fechado? Então eu não preciso provar para você, respondendo essa pergunta, em nada. Na verdade é uma pergunta totalmente sem sentido para ter que responder. Me prova que esse evangelho não é verdadeiro. Pera aí, o evangelho é verdadeiro, para quem acredita, lógico, mas não tem nada a ver com corporação Mormon, tá? Evangelho, Cristo, história de Cristo, Bíblia, nada a ver com evangelho, livro de Mormon, do Joseph Smith, e que Joseph Smith é um... não vou falar a palavra, hein? Quem sabe a palavra que eu ia falar? Que Joseph Smith é um... Mas essa é outra coisa, tá? Então acho que é fácil responder essas perguntas, né? Mas aquela de realmente, me prove uma inconsistência na história da igreja, essa me dá uma preguiça de responder. Isso aí é aquela pessoa que não quer dar uns 2 ou 3 Googles, sabe? 2 ou 3 porque você pesquisa alguma coisa e depois por que quer dizer isso e por que chegou a isso. 3 pesquisinhas, se você vê ali muita coisa da história da igreja, vê por você mesmo, poxa, não é verdade? Então essas perguntas que às vezes aparecem para mim, algumas da preguiça mesmo, não tem... Aí eu vou lá, eu falei, obrigado pela pergunta, às vezes eu escrevo isso respondendo para a pessoa, porque eu falo, dá uma pesquisada, dá um Google, olha na descrição, já responde tanto assim, as pessoas perguntam coisas assim, sabe? Não tem problema, pode continuar perguntando. Mas sabe que uma pergunta dessa, uma inconsistência na história da igreja, então você não tá vendo podcast, assistindo, na verdade, né? Vendo. Não é os vídeos, né? É áudio. Então, se você tá perguntando isso, é que você não está acompanhando os podcasts, tá? Agora, o evangelho a gente já viu. Uma coisa é outra. Tá? As pessoas às vezes saem da igreja e falam assim, eu não queria ficar longe do evangelho. Mas quem disse que você precisa ficar longe do evangelho para sair da corporação Mormon? Já falei, careca de fazer, literalmente careca. Vou colocar uma peruca e não sou mais careca. Mas é sério. Você que saiu da igreja, eu não queria estar fora desse evangelho. Pera aí, a corporação Mormon, você pode continuar gostando do evangelho, tranquilo. Lembre-se, o que é o evangelho? O que é o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, tá? História de Cristo, tal, beleza?
Então não tem nada a ver com a corporação Mormon. A corporação Mormon que se apropria disso aí. Ao verdadeiro evangelho. Aí já é ela que tá falando. Tá? Então acho que deu para responder bem essas perguntas. É perguntas complicadas, sabe? Às vezes as pessoas perguntaram... É complicado. Olha essa pergunta, que só mais uma, tá? Pra gente encerrar. Que as pessoas às vezes perguntam... Muitos perguntaram já pra mim. Nossa, desde quando eu comecei o podcast. Ah, mas o que você acha do livro selado de Mormon? Então, olha só, hein? O que eu acho do livro selado de Mormon? Que é aquela... A igreja do livro selado, não sei nem o nome dessa ramificação que apareceu. Não sei se é no Brasil aí. É complicado fazer uma pergunta dessa. Eu não sei, eu não consigo nem dar um exemplo para como responder isso, de tão doideira que é, né? O que eu acho? O que eu acho? Vamos lá então, vai. A gente sabe que a corporação Mormon é uma falcatrua atrás da outra. Aí ela se transformou em uma religião, né? Lógico, legalmente, é uma igreja. A gente já viu, é culto, como a Vânia Moore fala, né? Na verdade, para não falar seita. Só que aí, imagina, já tem toda uma falcatrua, todas essas inconsistências que me perguntaram lá, várias, vai pesquisar o que vocês acham as inconsistências na história. Aí vem alguém e faz um adendo, sabe? Agora é o livro selado de Mormon, aquele que falava que era um livro selado na igreja Mormon tradicional. Então, olha o rolo que faz. Então é mais ou menos assim. Mentira da mentira. Tá? Respondido? Então tá. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.